Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar da função direção da administração. Então, as quatro funções básicas da administração que compõem o ciclo PODC são planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejar, nós já falamos aqui no canal, está na playlist dessa disciplina. A gente falou muito de planejamento estratégico, que é a versão mais moderna, digamos, mais avançada do planejamento em administração. Organizar inclui toda aquela parte de estrutura organizacional e departamentalização, que também nós já falamos aqui no canal. E agora nós estamos falando do dirigir. A direção está intimamente ligada ao relacionamento interpessoal entre o administrador e o seu subordinado. Então, é formado pela tríade: comunicação, liderança e motivação, tá? Algumas ações de direção são conduzir os trabalhos para que seja colocado em prática tudo aquilo que foi organizado e planejado, usar a influência para orientar e motivar as pessoas, está relacionado à liderança, coordenação, comunicação, motivação, relacionamento e interação, para que as pessoas desempenhem as atividades necessárias à concretização dos objetivos organizacionais propostos. Aqui, a direção abrange todos os níveis organizacionais, então nível estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, recebe o nome de direção propriamente dita, aborda a organização como um todo, é genérica e sintética, porque tem que dar conta do geral, por isso que é genérica, e precisa ser sintetizada, porque se for muito detalhada vai ficar muita coisa. E é a longo prazo, como é o nível estratégico dentro dos níveis organizacionais. No nível intermediário, geralmente recebe o nome de gerência. Essa nomenclatura é a nomenclatura que é mais comum, mas não quer dizer que sempre é isso, tá? Então, geralmente ela recebe o nome de gerência, aborda cada unidade organizacional, menos genérica e mais detalhada do que ao nível estratégico, e é voltada para o médio prazo. No nível operacional, ela recebe o nome de supervisão. Aborda cada orientação, é micro-orientada, ou seja, bem detalhada, tá? E analítica, e é voltada para o curto prazo. Então vamos falar de liderança, da tríade lá da direção, né? Da função de direção. A liderança é o processo em que uma pessoa é capaz, por suas características individuais, de entender as necessidades da organização e obter o envolvimento e a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos dessa organização. Então, a liderança, ela é muito pessoal, tá? Ela tem a figura de um líder, tá? Características individuais, ó, novamente aqui. Então, tem que estabelecer claramente aqui a diferença do líder para o chefe. Essa imagem é bem clara. O chefe é aquele que só dá ordem, né, e fica lá no bem bom, né, nem dá exemplo em nada. As pessoas geralmente não gostam desse tipo de atuação. O líder é aquele que está junto com a equipe. Enquanto o chefe ele se sente superior da equipe e não obrigado a fazer esses trabalhos aqui mais operacionais, braçais, o líder ele vai fazer esses trabalhos, inclusive para dar exemplo para a equipe. Ele vai motivar. Olha só a carinha como está feliz aqui, os subordinados. Então, não é feliz, né? Motivados para a tarefa. Então tem essa diferença, tá? E aí você tem a diferença da autoridade formal para a liderança. Nem sempre o que é formalmente a autoridade, né, o seu chefe, de fato é um líder para você. Às vezes você só cumpre porque você é obrigado. E quando isso acontece, se o chefe não estiver vendo, os subordinados tendem a não fazer da forma como ele pediu. Agora, quando esse chefe é ao mesmo tempo um líder, tá? Essa autoridade, melhor dizendo, é um líder, aí não, as pessoas fazem mesmo se ele não estiver lá no momento. Não precisa estar supervisionando toda hora. Porque ele consegue motivar. As pessoas fazem porque se sentem motivadas. Então, olha, a autoridade formal é baseada em regras e normas. A liderança é baseada em crença dos seguidores, que veem certas qualidades no líder e sentem vontade de segui-lo.
Na autoridade formal, o poder está no cargo. Na liderança, o poder está na pessoa, no líder. Então, a autoridade formal utiliza a força do cargo para impor obediência, e na casa da liderança, não precisa usar a força. Os próprios liderados dão poder ao líder. Então, o liderado que torna aí o líder quem ele é também, né? Por essa questão dele, inclusive, ter grande empatia, enfim. A autoridade formal ocorre pelo processo formal e liderança muito mais relacionada ao processo informal. E a gente falou disso bastante lá na teoria humana da administração. Na autoridade formal, as pessoas têm autoridade formal, possuem essa autoridade enquanto estiver investida no cargo. E a liderança dura até quando os grupos de seguidores quiser, ou até quando for útil aos seguidores. Aqui os tipos de poder, né, que existem para o exercimento da liderança. Então, tem o poder legítimo, relacionado à hierarquia, o poder coercitivo, relacionado em ameaças, castigos e punições, o poder de recompensa, baseado na recompensa de pessoas, né? Imagina aquele pai, aquela mãe que diz: olha, filha, se você tirar 10 na escola, eu te dou um presente de Natal, um bom presente de Natal, o que você queira. Então, existe também esse tipo de barganha. O poder da competência, que possui a relação da habilidade, conhecimento, expertise, o know-how, né, o conhecimento. O poder da referência, baseado no carisma, na empatia, nas características do líder. O poder da informação, ou seja, a pessoa tem as informações estratégicas, né, as informações mais relevantes. E o poder pessoal, derivado de características pessoais. E também a gente precisa falar dos tipos de liderança, né, que são modelos de lideranças. Então existe o líder autocrático, liberal e democrático. O autocrático, nesse tipo de liderança, o líder centraliza as decisões e impõe ordens ao grupo. O liberal é o líder que delega totalmente as decisões aos grupos e não controla o comportamento deles, deixando-os à vontade. O líder democrático é o intermediário entre esses dois. Vou até colocar ele aqui no meio para ficar mais correto, né? Conduz e orienta o grupo e incentiva a participação das pessoas nas decisões. Então, o autocrático ele controla tudo, o liberal ele deixa os liderados à vontade, o democrático ele é o meio termo, ele conduz alguma coisa, mas ele também deixa as pessoas livres para muitas situações, para participar da opinião e tomar algumas decisões, né? A liderança democrática também é chamada de liderança consultiva. Motivação. A motivação humana procura explicar por que as pessoas se comportam de determinada maneira. Ela é a tensão persistente que leva à ação, visando a satisfação de uma necessidade. Quanto melhor o clima organizacional, maior a satisfação das necessidades dos empregados. Aqui nós temos a pirâmide de Maslow, que é muito utilizada quando a gente fala em motivação, tá? Dizendo que as pessoas, de modo geral, e inclusive no seu ambiente profissional, ela tem diferentes níveis de motivação. Os níveis básicos são as fisiológicas, ou seja, para a pessoa satisfazer, né, motivação e satisfação, né, tá relacionado, não são bem a mesma coisa, mas a primeira coisa que motiva as pessoas são a busca por comida, água, abrigo, sono, fisiologia. As pessoas buscam isso. Se isso já for satisfeito, as pessoas vão buscar no segundo nível a segurança da família, do corpo, da propriedade. E assim por diante. Já tendo a segurança, as pessoas vão buscar a questão social, amor, amizade, família, comunidade. Tendo a questão social, estima, ser reconhecido, status, autoestima. E por fim, realizações pessoais, criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Não quer dizer que uma pessoa que tenha ligeiramente isso aqui satisfeito, em algum momento possa ter algum problema relacionado a níveis inferiores, tá? Foi criada pelo Maslow, que é autor, e assim, não chega a ser um estudo científico, com todo o rigor científico, mas é muito interessante esse tipo de pensamento e é muito utilizado nas empresas, até para gestão pessoal também, muito utilizado a pirâmide de Maslow. Tem também, deixa eu trazer para cá isso aqui, a teoria X e Y de McGregor. Então ela diz que
Existem duas formas de pensamento dentro das empresas, das organizações. A teoria X vai dizer que o trabalho em si é mesmo desagradável para a maioria das pessoas, e a teoria Y vai dizer o contrário, que o trabalho é tão natural como lazer, se as condições forem favoráveis. Então, isso é muito importante porque o pressuposto aí da motivação e da liderança é diferente. Se você tem parte do pressuposto que as pessoas não gostam de trabalhar, você tende a ser um líder mais autoritário. Ou a não acreditar quando as pessoas falam que não deu. Você pensa muito mais que isso é uma desculpa. E até pode ser a realidade, né? Você tem que saber como é que se comportam as pessoas da sua empresa. Mas o ideal é que você, na função de autoridade, de líder, tente implantar uma cultura organizacional que as pessoas se comportem de acordo com a teoria Y. Ou seja, elas acreditarem que aquela profissão, aquele trabalho é prazeroso, que elas gostam de fazer aquilo. Claro que isso muitas vezes não acontece, mas quando as pessoas estão motivadas para trabalhar, flui muito mais, né? Então, quando você faz aquilo que você gosta, eu acho que não tem dinheiro no mundo que compense, né? Eu, por exemplo, estou na profissão de professor não pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, a gente quer ganhar, ninguém é hipócrita. Mas não é só isso. Eu acho que o dinheiro ali ele tem a sua importância, principalmente quando a gente para satisfazer essas necessidades aqui, ó, fisiológicas, segurança. Mas quando começa aqui para a questão social, estima, o dinheiro perde a sua importância, né? Não é que ele deixa de ser importante completamente, mas ele passa a ser menos importante. Então, se perguntasse, tu acha que dinheiro é tudo? Depende da situação. Para uma pessoa que está passando fome, dinheiro é essencial. Ela precisa de dinheiro para comprar comida. Ou para uma pessoa que não está segura, não está numa boa casa, mas a partir de um certo momento que já tem ali o básico, que o dinheiro pode proporcionar, as outras coisas não vão ser alcançadas com dinheiro. E aí, isso inclui também um bom trabalho. Imagina você estar ganhando muito uma coisa que você não gosta, não se sente bem, né? Então não adianta muito, né? Sua saúde mental, física vai ser prejudicada, sua qualidade de vida também. Então olha só os pressupostos da teoria Y. As pessoas são preguiçosas e indolentes. Teoria X, perdão, que é essa aqui, ó, trabalho é desagradável. Que as pessoas são preguiçosas e indolentes, as pessoas evitam o trabalho e procuram o menor esforço possível. As pessoas evitam a responsabilidade a fim de se sentirem mais seguras. As pessoas preferem ser controladas e dirigidas. As pessoas são ingênuas e sem iniciativas. As pessoas têm pouca imaginação e pouca ambição. Então, muitas vezes o líder tem essa visão dos seus liderados, ou o professor tem essa visão dos seus alunos, que pode ser muito complicado. Bom, professor não é nem sempre uma relação de liderança, né? Dependendo da situação, pode ser vista dessa forma, porque o aluno não é um funcionário da organização, muitas vezes é visto como um cliente, mas você pode aplicar as ideias de liderança também numa sala de aula, por exemplo. Pressupostos da teoria Y, que é aquela lá que entende que as pessoas gostam de trabalhar, ao menos deveriam gostar ou procurar o trabalho que lhe satisfaçam. Então, as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. As pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. As pessoas são criativas e competentes. A imaginação, a criatividade e a ingenuidade são comuns. Muita coisa aqui é parecida com a mentalidade empreendedora. Aquela questão do trabalho, do empreender não por uma questão financeira, mas por uma questão de realização pessoal. Então isso tem, aqui no canal a gente tem aulas sobre empreendedorismo, inclusive nessa playlist, mas você pode estar procurando. Por fim, a tríade da direção, o último elo, a gente fala da comunicação. A comunicação é um processo interativo de entendimento de uma mensagem entre um emissor e um receptor. Sempre tem esses dois lados. Para a teoria das relações humanas, a comunicação é importante no relacionamento entre pessoas e na exploração das orientações para objetivos organizacionais. Muita coisa está lá naquela aula de teoria das relações humanas, na aula que a gente aborda várias teorias, incluindo a teoria das relações humanas. O fluxo de comunicação é uma via de mão dupla entre chefes e subordinados. Por quê?
Você precisa estabelecer uma ordem, por exemplo, mas a ordem ela precisa ser devolvida para que você tenha um feedback positivo. Tá? Imagina que eu passe uma prova ou passe uma atividade e diga, sua nota foi essa, e não diga o que você errou ou porque você tirou aquela nota, como você quanto aluno. Estou me direcionando os alunos, claro. É muito ruim, porque você não tem a via de mão dupla. Você não tem como aprender com seus erros. Então, o ideal é que sempre seja estabelecida essa relação. Se o subordinado fez alguma coisa errada, dá lá o feedback. Fez uma coisa muito boa, dá o feedback para ele continuar fazendo aquilo. Então, essa comunicação tem que existir dentro da organização, tá? E se, por exemplo, tem uma falha na comunicação, você deu uma ordem, ou foi uma ordem estratégica e as pessoas lá dos outros níveis organizacionais não assimilaram, porque a comunicação não foi muito boa, isso compromete toda a empresa, todos os processos da empresa, tá? Aqui as principais referências dessa aula são duas apostilas de estratégia concursos, uma sobre liderança, outra sobre motivação.